com alegria que mais uma vez nos reunimos agora ao vivo para mais uma aula do CETAD, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E esta aula é direcionada a uma turma especial que nós temos, a turma de pastores. Eu sou o professor Pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para iniciar hoje mais uma aula da disciplina de Teologia Sistemática, que engloba as doutrinas da Cristologia e da soteriologia, a doutrina da salvação e de Cristo. E temos uma turma de pastores, mas hoje estamos abrindo para que outras pessoas possam ter uma ideia do que é uma aula de teologia. Aqui nós temos o nosso CETAD, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E hoje nós já estudamos a doutrina da salvação e a Ordo Salutis. Nós vimos a salvação planejada e nós estudamos as doutrinas da eleição e predestinação com os dois lados, o calvinista e o arminiano. Nós vimos a salvação executada com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós estamos vendo a salvação implantada com a regeneração, conversão, ou conversão, regeneração, justificação e adoção. E hoje nós estamos começando a primeira parte da última disciplina da soteriologia, que é a santificação. A doutrina da salvação ela tem três partes. A salvação ela é passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No presente, a doutrina é a da justificação. No presente, a santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a doutrina da santificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado por ocasião da glorificação. Então hoje nós vamos dar início à primeira parte e eu quero mandar um abraço virtual para todos os pastores, suas esposas, para todos aqueles que estão nos ouvindo, não só aqui no estado do Ceará, mas no sertão, no Brasil. Aqueles que, como o irmão Delano, que eu tive o prazer de receber mensagem dele direto da Bélgica, que Deus o abençoe. Eu sei que aí é muito tarde, mas que Deus o abençoe, que muitas outras pessoas que estão nos assistindo por este mundo afora, por onde chega a mensagem da internet, através do Facebook. Que Deus abençoe a cada um. Vamos lá para a doutrina da santificação. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
Nosso Deus e Pai, nas tuas mãos entregamos a nossa vida e pedimos a unção e a inspiração do Espírito Santo para que possamos, ó Pai, estarmos na tua presença para a tua glória e para o teu louvor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, na ministração desta aula, e que ela seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo nós te oramos, Pai. Amém e amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não podem imaginar a alegria que eu estou sentindo de estar com os irmãos mais uma vez aqui pela nossa, através da rede social. É muito bom estar com cada um hoje aqui. Então nós vamos para a salvação desenvolvida. Nós vimos a salvação aplicada na Ordo Salutis. E vamos ver agora a santificação, que é a salvação desenvolvida. Nós vamos começar com a etimologia. O verbo hebraico kadash descreve a separação das pessoas e objetos com o fim de serem dedicados a Deus. Descreve o processo de consagração dos sacerdotes para o serviço divino. Então o verbo kadash, no hebraico, significa a separação, a consagração, a dedicação, que é traduzido por santificação, a Deus. E os sacerdotes eram um símbolo disso, de pessoas consagradas, separadas das outras pessoas e dedicadas a Deus. Esta é a palavra kadash. Melhor dizendo, substantivo. O adjetivo é o verbo. O adjetivo kadosh significa santo. Podemos entender a palavra com ambos os sentidos: santo, dedicado, separado, e santo como moralmente perfeito. E essa é a definição do léxico de hebraico, aramaico e grego do Strong. Já na língua grega, então, nós temos o verbo kadash e o adjetivo kadosh. Kadash quer dizer alguém separado, é uma separação, uma consagração, uma dedicação a Deus. Porque a santificação tem a ideia de separação. A ideia de separação, e essa ideia de separação não é exclusivamente uma ideia de separação geográfica. Não estar em todo lugar. Não é nos eximirmos de alguns lugares. É estar ali e não fazer parte dali e não ser influenciado por ali, porque Deus está em todo lugar, o que a gente chama de atributo da onipresença. Deus está em todo lugar, mas não se deixa levar por nada. Então, a santificação é algo intrínseco da pessoa de Deus, é algo não geográfico, como eu já disse, mas é algo do caráter. O caráter de Deus é que Deus é o santo.
ele é um ser separado em seu caráter. Ele é diferente de todos os demais seres que existem. Ele é o santo por excelência. No grego, o verbo é hagiazo, que significa separo do uso de coisas profanas e consagro para a possessão e uso divino. Esta é uma definição do William Carey Taylor. Ele diz: separo de coisas profanas e consagro para a possessão e uso divino. Então o verbo hagiazo quer dizer que uma pessoa é santa quando ela é separada das coisas profanas, que é um ato de Deus, que a gente chama de santificação posicional, é uma mudança de posição. Antes nós éramos imundos, impuros, agora fomos transportados para um estado de santo. Separo de coisas profanas e consagro para a possessão e uso de Deus. Então tem a ideia, traz a ideia de separação e consagração. Então eu dou as costas para o pecado e me entrego a Deus. Isso é santificação, é o verbo santificar. O adjetivo é hagios. Hagios significa separado. Portanto, santificação envolve duas coisas: separação e consagração. Então nós dizemos que uma pessoa é santa quando ela foi separada por Deus e para Deus. Então é uma separação do mal e uma dedicação e uma consagração a Deus, o Supremo Bem. Então envolve duas coisas. Santificação envolve separação, ponto negativo, e o ponto positivo, consagração. Então o que é uma pessoa santa? É alguém que deu as costas para o pecado e voltou-se para Deus. É alguém que Deus removeu, tirou do pecado e consagrou para Ele, para ser usado por Ele. Definição dos teólogos. O Strong define assim: é a operação contínua, porque santificação é um processo também, do Espírito Santo, pela qual a santa disposição concedida na regeneração mantém-se e se fortalece. O Strong diz que é a operação contínua. Então, ele aqui está falando da santificação progressiva, onde nós vamos sendo transformados a cada dia. Santificação é também um processo. Por ocasião da justificação, nós somos colocados na posição de santos, de separados. A palavra santificação significa separado. E como eu já disse, não separado geograficamente, não significa que eu tenha que me separar das pessoas, porque Paulo diz: não comais com os incrédulos, com os ímpios, com tal. E ele diz: com isso eu não me referia aos deste mundo, porque seria necessário sair do mundo. Mas eu estava me referindo aos que, se dizendo irmão, são profanos, mentirosos, adúlteros, com o tal, nem ainda com mais, com os tais, nem ainda com mais. Então, santificação é uma separação de natureza. Assim como o leão não come capim, ele come carne, porque é da natureza dele.
E o boi não come carne, come capim, porque é da natureza dele. Assim o santo vive em santidade, não porque está afastado geograficamente do mal, não porque se esconde deste mundo perverso, mas por causa da sua natureza, Paulo diz, resplandeceis como luzeiros no mundo, e Jesus diz que a sua igreja é a luz do mundo. Então ele diz que pela qual a santa disposição, ou seja, a mudança na alma ocorrida por ocasião da regeneração, que a gente chama popularmente de novo nascimento, mantém-se e se fortalece. Essa é a definição do Strong. Outra definição do Charles Hodge é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser. Santificação é obra da graça de Deus. É Deus quem nos santifica, ele é o Yahvé Mikadiskim, o Deus que nos santifica. Pela qual somos renovados em todo o nosso ser, uma transformação que começa de dentro para fora, segundo a imagem de Deus, aquela imagem que foi profundamente abalada por ocasião da queda. Nós já vimos que na queda houve uma ruptura teológica, o homem separou-se de Deus. Houve uma ruptura psicológica, o homem se separou dentro de si, numa linguagem bem simples, um lado bom, um lado ruim, há uma luta dentro de nós, o bem querendo prevalecer, o mal querendo se estabelecer, há uma ruptura social, o homem agora tem uma agenda, a mulher tem outra, há uma ruptura governamental, o homem não tem mais autoridade sobre a terra não produz o que ele quer, produz o que ela quer, produz cardos e espinhos. Há uma ruptura do governo humano, o homem que governava sobre os animais inferiores, sobre os animais irracionais, agora não governa mais. Depois da queda, estes animais atacam o homem, se voltam contra aquele que Deus instituiu como líder, como governante visível do Deus invisível. E há uma ruptura vital. Ao pó tornarás, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, porque viestes do pó, e ao pó tornarás. Então, na queda, houve tudo isso, todo esse tipo de separação. E na santificação, a doutrina da salvação, ela começa com a quebra da ruptura entre o homem e Deus, e há uma religação, como Agostinho dizia, o religare. O homem é religado a Deus. Ele agora é perdoado por Deus e reconcilia-se com Deus. Há um trabalho na psique do homem. Há uma obra de Deus na alma do homem, porque os nossos pensamentos eram maus, a nossa vontade era má, o nosso intelecto era usado para o mal, e agora Deus está transformando tudo isso que a queda distorceu, e Deus está transformando em pensamentos para o bem, em projetos para o bem, em sentimentos positivos em substituição aos negativos, em decisões pró-bem, pró-próximo, para Deus, segundo o coração de Deus. Então, outra definição é do Franklin Ferreira de Almeida.
é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado. Então, santificação é a libertação, é esse processo libertador de Deus mediante o Espírito Santo na vida do cristão. Então, Deus está nos libertando. Eu trabalhei 17 anos com dependência química e até hoje ainda lido nesta área. E eu estava dando uma palestra e lá tinha uma pessoa de igreja. E eu disse a ele que a dependência química, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença que não tem cura. Ela tem controle. Mas se a pessoa voltar a fazer uso da substância, ela vai voltar para toda desgraça. Então, enquanto ela não fizer uso das SPA, substâncias psicoativas, ela viverá uma vida normal, mas que ela pode estar sujeita a cair. E aí uma pessoa no final, nas perguntas, me perguntou, porque era de igreja, o senhor disse que é pastor? Eu disse, sou. Pela graça de Deus, eu acho que eu sou. E ele disse, o senhor nunca leu que está escrito em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Eu disse, é. Também por um acaso, além de pastor, eu sou professor, e eu ensino grego e hebraico. E no grego, o verbo é chamado de presente contínuo, ou seja, a ideia de continuidade. Não é falo, é falando, não é canta, é cantando. Então a tradução era para ser assim. É possível traduzir o presente contínuo do grego assim. Ou o futuro também, que são os verbos primários. E continuareis conhecendo a verdade, e a verdade continuará vos libertando. Porque não existe ninguém completamente liberto. Porque se nós estivéssemos já libertos, nós estaríamos perfeitos. Existe uma distinção entre santificação e perfeição. O grande problema é que a outra igreja, a quem eu tenho um profundo respeito, ela fez confusão entre santificação e perfeição. Santificação é o caminho, perfeição é o fim do caminho. Santificação é um processo, perfeição é o fim do processo. Santificação é a construção, é o início, é o dia a dia de um grande edifício. Perfeição é quando esse edifício está concluído e entregue. Santificação é uma caminhada. Perfeição é o fim desta caminhada. Portanto, hoje nós somos santos, porque Deus está fazendo em nós uma obra. Mas nós não somos ainda perfeitos, porque Deus não terminou a obra. Então nós somos santos, porque fomos separados. E Paulo diz, aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses 1,5, a completará até o dia de Cristo. Então, esse processo de santificação ocorre na vida do cristão até a vinda de Jesus Cristo. Wayne Grudem diz o seguinte, é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então, já para o Grudem, Wayne Grudem, a santificação é essa transformação na imagem de Cristo. O Thyssen
Ele diz que é a ação de Deus na vida do cristão pela qual ele é liberto do pecado e capacitado a fazer a vontade de Deus em sua vida. Ou seja, é aquela mesma história, ele é liberto do pecado e agora ele tem condições de fazer a vontade de Deus, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Mandar um abraço aí para o irmão Robson. Mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos assistindo e que não perdem uma live. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Os aspectos da santificação. A santificação tem dois aspectos: o posicional e o progressivo. O aspecto posicional, santificação posicional, é uma mudança de posição. A santificação posicional é um ato instantâneo que ocorre junto com a regeneração e a justificação e trata da nossa nova posição diante de Deus. Neste aspecto, todos os cristãos são santos. Ou seja, Deus, porque, como eu estava dizendo, perfeição é o fim do processo. Então Deus hoje está nos santificando, nos separando, mas nós ainda temos muitas áreas a serem trabalhadas, então nós não somos perfeitos, mas por ocasião da vinda de Jesus Cristo, ou Deus, através do seu Espírito, terá acabado a obra de santificação, e aí sim nós seremos santos e perfeitos, ou santamente perfeitos. Então, a santificação posicional acontece na hora da conversão, da regeneração, da justificação. Nós somos separados agora. Nós somos separados do pecado e separados para Deus. Então agora nós somos propriedades de Deus. E como Deus é santo, tudo que a Ele pertence e tudo que com Ele se relaciona é separado, ou seja, é santo. Então agora todo cristão é santo. Então não pode dizer aquela história, eu não sou santo. É santo, não é perfeito. Então não confunda as coisas. Perfeição é o fim do processo. Perfeição só vai acontecer na glória, se bem que existem alguns que acreditam que é possível ser perfeito nesta vida. Nós, porém, não acreditamos assim. Não entendemos que a Bíblia vai nessa direção e que tem isso como diretriz. A perfeição é uma obra que terá seu ápice, seu clímax, seu apogeu, seu término, a santificação terá seu término e haverá a perfeição na glória. Então Paulo vai falar de dois aspectos. A santificação posicional é a mudança de pecador para santo. Então essa mudança, essa separação, porque santificado é separado. Então, essa pessoa separada agora é chamada de santo. E é por isso que Paulo, sempre que fala com os cristãos, ele os chama de santos. E às vezes eles estão longe de ser perfeitos, mas já foram separados por Deus. Mas não são perfeitos, mas já foram separados. Eu e você não somos perfeitos. Nós sabemos disso. Nós temos autocrítica, autoconsciência. Nós temos consciência de nós mesmos. O gato não tem consciência da sua gateza. Mas eu e você temos consciência. Temos autoconsciência, temos consciência de nós mesmos. Sabemos que nós fomos separados. Então nós somos santos. Mas também sabemos que nós ainda não somos
perfeitos e que falta muito, e que o único ser humano perfeito é Jesus Cristo. Então Paulo sempre vai chamar os cristãos de santos, de separados, certo? Não com a ideia de perfeito como a outra igreja fala, com todo respeito. Sempre que eu falar, porque eu acho que você dizer a verdade, você não precisa atacar ninguém, você não precisa magoar as pessoas, você pode divergir, você pode pensar diferente, mas manter o respeito. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos. Paulo está escrevendo aqui aos cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo chama os cristãos, os que creem, os crentes de santos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então, se você der uma folheada no Novo Testamento, você vê as cartas que Paulo envia, sempre ele vai chamar os cristãos de santos, de separados, não de perfeitos. Então você vai pegar a carta aos Coríntios e você vai ver que os coríntios estão longe de serem perfeitos. Mas eles já são santos. Eles já foram separados. O processo já iniciou. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, todo cristão que teve sua vida atingida por Deus, pela graça bendita de Deus, e se arrependeu de seus pecados e colocou sua fé em Jesus Cristo, foi separado por Deus do estado de pecador para o estado de santo, de separado. Então agora é uma pessoa separada e que vai começar. Vou lhes dar um exemplo. É como alguém que é um escultor. E aí ele vai na floresta à procura de um tronco de árvore para fazer uma escultura. E ele olha dentre vários troncos de árvores. E os seus olhos fixam em um. E ele pega aquele tronco de árvore e leva para casa. Então ele separou. E aí ele começa agora a talhar. Ele começa agora a fazer progressivamente uma obra, a dar forma, a dar uma semelhança, até que com muito tempo e muito trabalho, aquele tronco que foi separado, aquele tronco já faz parte da obra. Só precisa ser trabalhado. Na hora que o escultor o pega lá da mata e traz para casa, ele foi separado dos outros, os outros ficaram lá. Ele não. Até que ele vai virar uma obra de arte. Aí pronto, está perfeito. Então Deus fez isso. Deus nos separou do mundo, nos trouxe para o seu povo, não para a sua casa, porque Deus não habita em casa, em templos feitos por mãos humanas. O céu é meu trono, diz Deus, e a terra o astrado dos meus pés, que casa me edificareis? Então nós devemos acabar com aquela história de nós estamos na casa de Deus, porque colocar Deus dentro de uma casa é diminuí-lo. Nós temos um prédio onde nós nos reunimos, mas aquele prédio não é a igreja. A igreja é o povo que reúne-se dentro dele.
E aí nós temos a santificação posicional, que é quando aquele agricultor, aquele escultor tira da mata e leva para casa aquele tronco. E aí vai começar a santificação progressiva, que é aquela talhagem, que é aquele trabalho do escultor para transformar aquele tronco numa imagem belíssima, numa obra de arte. Então, quando nós nos convertemos, nós somos separados por Deus e alcançamos a posição de santos. E agora, progressivamente, existe a santificação progressiva. Na santificação progressiva é esse talhar de Deus. É esta obra de Deus na minha vida e na sua, nos transformando dia após dia, como diz o apóstolo Paulo num texto que eu amo. Ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então isso é o que a gente chama de santificação progressiva. Então hoje nós não somos perfeitos, mas nós já fomos separados e estamos sendo aperfeiçoados por Deus através do seu maravilhoso Espírito. E Paulo vai nos dizer, em Corinto, ele diz, aqueles que foram chamados santos, os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Santificados é a obra posicional, é o primeiro passo. Deus pega como um grande escultor o tronco lá no meio da mata. Deus escolheu a mim, a você, Deus nos chamou. Como diz um cântico da harpa, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Então Deus nos chamou e agora Ele nos separou do mundo e Ele está separando pessoas e Ele quer separar você que ainda não é cristão para ser dele, para que Ele comece na sua vida uma obra que vai terminar por ocasião da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a santificação progressiva é esse talhar, é esta obra, é este agir de Deus mediante o Espírito Santo nas nossas vidas. E Paulo vai nos dizer que a santificação progressiva é o despojar do velho homem. No cristianismo tem uma linguagem que fala de dois estados. Chama-se velho homem e novo homem. O velho homem éramos nós antes da conversão a Cristo. O novo homem somos nós depois da conversão a Cristo. O velho homem éramos nós, era a nossa vida, desde que nascemos, com todos os erros, com todos os pecados, até o dia da conversão, o dia onde nós demos meia volta, um dia nós nos voltamos contra o pecado e nos voltamos para Deus. Nesse dia, nós passamos a ser novos homens ou novas criaturas. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo vai dizer que é o despojar. Despojar é uma linguagem militar. Nos dias de Paulo, quando quando o exército vencia o outro, então ele trazia os despojos, ele trazia
o gado, as mulheres, as roupas, tudo aquilo que era útil. E Paulo diz que ao despojar-se do velho homem, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, Efésios 4, 22. Então, santificação do passado é despojar-se do velho homem, ou seja, é tirar tudo aquilo da nossa velha vida. É começar uma vida nova. É viver, andar em novidade de vida. É o fim, é o ponto final numa vida de erros. É o ponto final numa vida de devassidão, de lassidão moral. E ele diz mais assim, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então Paulo parte do pressuposto que todo aquele que foi separado por Deus já se despiu do velho homem, da velha maneira de viver, não fala mais como antes, não vive mais como antes, não pensa mais como antes e não age mais como antes, mas vive diferente, pensa diferente, age diferente e vive diferente. Então, ele faz a metáfora de tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. Então, santificação progressiva é isso. E a gente começa a tirar, pelo poder do Espírito, ou melhor dizendo, o Espírito Santo começa a tirar de nós tudo que fazia parte da velha vida e coloca em nós uma nova vida. E a metáfora que Paulo usa é tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. É tirar peças de roupa velhas e colocar peças de roupa nova. Então isso é santificação progressiva. É você ir tirando da sua vida, pelo poder do Espírito Santo que nos capacita a isto fazer, e colocar coisa nova. Tem gente que eu ouço falando que tem 20 anos de cristão e nunca mudou. Tem algo errado. Você não anda lendo a Bíblia, nunca entendeu a mensagem do Evangelho. Porque a santificação é essa mudança contínua, é essa transformação contínua. Cristianismo não é algo estático, parado. Que a pessoa se converteu, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de fazer algumas coisas e pronto, agora pode ficar ali. Com cristianismo é algo dinâmico, é vida, é transformação, é movimento, é caminhada. É transformação todo dia para melhor, é avançar. Paulo diz, não que eu seja perfeito, ou que tenha atingido a perfeição, mas prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo diz que não é só tirar o velho homem, mas revestir-se do novo. Ele diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4 e 2, ele diz, despivos do velho homem, ele já disse, essa é a parte negativa, daquele que mentia, que era desonesto, que era falso, que era hipócrita. E ele diz, revista-se de um novo homem, honesto, íntegro, leal, verdadeiro.
E ele diz, e vos revistais do novo homem, porque no cristianismo não é só não posso. Tem algumas pessoas que não leram o Novo Testamento com cuidado. E eles estabeleceram um meio de santificação do não. A teologia do não pode isso, não pode aquilo outro, mas não tem a parte positiva. Não tem o que eu posso. Se eu deixei de ser a velha criatura, eu tenho que ter agora orientação, direção, para saber o que eu devo ser a partir de agora. Aí ele diz, despivos do velho homem, com seus feitos, e revestivos do novo. E aí ele diz assim, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Paulo diz, e vos vestistes do novo. Ele diz, deixe de ser o velho homem. Homem aqui tem um sentido genérico. É homem, mulher, é a humanidade, é o ser humano, melhor dizendo. Independente do gênero, é o ser humano. E ele diz que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E ele diz que santidade é isso, é se renovar para o conhecimento, é conhecer a Deus. Eu sempre digo no CETAD, nós não estudamos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia com o desejo de encontrar e compreender o Deus que nela se revela. A Bíblia não é um fim em si mesma, mas um meio, o fim é Deus. A Bíblia é o meio pelo qual aprouve a Deus se revelar à raça humana. Então, por meio da Bíblia, Deus se dá a conhecer. Então, quem estuda a Bíblia, estuda para discutir bobagens, para discutir coisas que não edificam, que não levam ninguém a nada, que não transformam a vida de ninguém. Quem é estudante da Bíblia é estudante para discutir, para saber quem sabe mais, para inflar o ego. Mas quando você lê a Bíblia com o objetivo de conhecer a Deus, à medida que você o conhece, você vai sendo transformado na sua imagem pelo Espírito Santo. Características do velho homem. Já que nós vimos que Paulo fala do velho homem e do novo homem, e que santificação é isso, é despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Então nós precisamos saber como era o velho homem. E Paulo diz assim, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, os outros pagãos, os outros não cristãos. Aí ele diz, na vaidade da sua mente. Vaidade é uma palavra que significa passageiro, mas aqui tem o sentido de algo vão, vazio, nulo. Na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, o entendimento está em trevas, separados da vida de Deus. São pessoas que são zumbis, que andam, que veem, que se alimentam, mas que não têm vida. E ele diz, pela ignorância que há neles, porque desconhecem a verdade do Evangelho, porque nunca se deram ao trabalho de ler a Escritura e de ler outros livros para compreendê-las. Porque há pessoas que só usam a Bíblia. Eles acham que isso é sinônimo de espiritualidade, ler só a Bíblia e pregar
como ele entende a Bíblia, isso não é sinônimo de espiritualidade. Isto é prepotência, arrogância, soberba, orgulho. Isto quer dizer que você não aceita que outras pessoas possam te ensinar. Isso é sinônimo de que você rejeita o trabalho de homens e mulheres que há 2000 anos, ou mais, se a gente levar em conta o Antigo Testamento, vêm dedicando suas vidas ao estudo da Bíblia Sagrada, da revelação de Deus, e escrevendo livros e mais livros, para que eu e você possamos hoje, com mais de 2000 anos, porque quando você estuda as Escrituras, você tem algumas barreiras para transpor. Isto a gente aprende exegese e hermenêutica. É a barreira autoral, você não tem o autor para perguntar, para dizer, olha, Paulo, eu não entendi isso que o senhor quis dizer. Eu não entendi o que o senhor quis dizer com o que o detém. Se tivesse Paulo, a gente daria um jeito. A distância geográfica. A Bíblia foi escrita em 3 continentes, Europa, Ásia, Europa e África. A distância cultural, a Bíblia foi escrita numa cultura completamente diferente e no espaço de 1600 anos, 16 séculos. Então era uma cultura que hoje era de um dia, amanhã era de outro, e que ela vai mudando. Eles estão em Canaã, eles vão para o Egito, do Egito eles voltam para Canaã, eles estão no Egito, eles vão para Midian. Então são lugares diferentes, com culturas diferentes, dentro do mesmo livro. Nós temos a barreira linguística, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E esse grego com uma mentalidade judaica. Então, para entender a Bíblia, nós precisamos estudar. Deus, mediante o seu Espírito, nos leva a estudar e a agradecer a Deus por aqueles que devotaram toda a sua vida para estudar, para buscar a verdade de Deus, para que eu e você possamos adquirir livros e estudarmos, para que a gente não pregue o que não deve e possamos nos esforçar, porque todo pastor deve ser alguém que ama a leitura, que tem prazer não apenas em ter livros. Se você olhar para alguns que estão aqui atrás de mim, você vai ver que todos eles estão gastos. Porque não são livros apenas para encher uma estante, são livros para serem lidos como fonte de pesquisa, para que eu possa conhecer esse Deus. Ele diz assim: separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Nós temos muita gente de igreja vivendo na mais profunda ignorância, não tendo a menor concepção do que seja santidade, e pelo contrário, imaginando que santidade é outra coisa completamente diferente do que diz a Sagrada Escritura. E veja que aqui Paulo está fazendo uma caminhada onde cada vez é pior. Ele diz: na vaidade da sua mente, então a mente está vazia, entenebrecidos, o pensamento, o entendimento está em trevas,
Eles estão separados de Deus e separados por causa da ignorância. E Paulo diz assim, pela dureza do seu coração. Então, quando a minha mente está sem nada, quando eu não alimento a minha mente, hoje nós estamos vendo pessoas que não estão suportando a quarentena, que eu vou lhes dar uma dica para você passar nesses dias em que nós estamos dentro de casa, que você leia, que você mantenha uma rotina, que aproveite para colocar sua leitura em dia, que estude, que faça o que você não podia, porque nós acreditamos que em breve essa quarentena vai passar e nós vamos ter que correr muito para recuperar esse tempo que ficamos em casa. Eu procurei trabalhar mais nesse tempo de quarentena do que no tempo que eu estava em casa, fora de casa, correndo. Porque hoje, de segunda a domingo, eu estou ministrando a palavra de Deus pelas redes sociais, quer de forma verbal ou escrita. Então, Paulo diz assim, pela dureza dos seus corações. Então, o entendimento ficou entenebrecido, eles estão separados por causa da ignorância, e o coração endureceu. E Paulo diz assim, havendo perdido todo sentimento, ou seja, são insensíveis. São pessoas que não sentem mais a presença de Deus. Aí ele diz assim, se entregaram à dissolução. Porque eles não sentem mais, porque não tem mais remorso, porque não tem mais arrependimento. Então o que acontece? Eles se entregaram à dissolução para com avidez, com voracidade, como um animal, cometerem toda sorte de impureza. Então isso é o velho homem. Efésios 4, 17 a 19. Aí Paulo diz, mas agora no sentido de pós-conversão, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3, 8 e 9. Então olha o que ele diz. Mas agora, em Cristo, pós-conversão, despojai-vos também de tudo. 2 pontos. Aí da ira. Lembre-se que em Efésios ele diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, nós estamos sujeitos a nos irarmos. Mas ele diz, não deixe que a ira o conduza, se traduza em ato pecaminoso. Controle a ira. Da cólera, que é uma efusão de ira, da malícia de uma mente pervertida, da maledicência, que muita gente vive se maldizendo. E por que, pastor, que a maledicência é algo tão mal? Porque a maledicência é a ausência da fé. Porque a maledicência é a ausência da fé. Porque quando nós estamos nos maldizendo, nós estamos dizendo que Deus não está agindo e que nós não cremos ou não estamos vendo o seu agir. Por isso nós dizemos, ó vida, igual aquele personagem do desenho animado, ó azar. Então a maledicência é maléfica, é insultante contra Deus, porque é como se nós estivéssemos dizendo, pai, eu estou reclamando da vida, eu estou com raiva da vida, para mim a vida não faz sentido, então quer dizer que eu não creio em Deus, que Deus dá sentido, que Deus está no controle, porque a nossa fé, a fé do maldizente, ela depende do estado.
em que se encontra. Se está tudo bem, então ele tem fé em Deus. Se nada dá certo, então ele se maldiz, porque ele depende da visão. E Paulo diz em 2 Coríntios 5, andamos por fé e não por vista. Das palavras torpes da vossa boca, tem gente que pega até no YouTube para dizer que pode dizer palavrão, pode dizer baixaria, palavras obscenas, e que essas palavras aqui, palavra torpe é a palavra sapros no grego. E ela quer dizer toda palavra podre. Mas ela também quer dizer aquela palavra, aquela insinuação, onde a pessoa chega, insinua uma maldade e vai embora, e deixa a outra com o coração envenenado. E ele diz, tirem as palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com seus feitos. Tira a mentira. Então agora, ele diz o seguinte, características do novo homem. Já que ele falou como era o velho homem, olha como era o velho homem. Sentimento a vaidade na mente, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, ignorante, não conhecia, coração ficou endurecido, perdeu todo o sentimento, agora é alguém insensível, se entregou à dissolução, com avidez agora comete toda sorte de impureza, é alguém cheio de ira, de cólera, de malícia, de palavras torpes, vive mentindo. E aí ele vai falar como é o novo homem, já que ele está dizendo que a santificação é esse processo de tirar o velho homem e colocar o novo. É como se fosse roupa, de tirar roupas velhas e colocar roupas novas. Ele diz as características do novo homem. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade. O que eu acho maravilhoso em Paulo e na Bíblia é que não tem só o lado negativo, tem o lado negativo e o positivo. Ele diz, deixa a mentira e falar a verdade. Porque não tem só a teologia do não, tem a teologia do não e do sim, do pode e do não pode, do faça e não faça, da transformação. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Ele diz, você está sujeito a se irar. Irmão, quem não está sujeito a se irar é alguém doente. Qualquer pessoa normal se ira. Mas ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe que ela demore. Não deis lugar ao diabo. Então, deixar a ira guardada no coração é dar lugar ao diabo. E o que vem depois, ele diz, quem furtava não furte mais, antes trabalhe. Ou seja, quem roubava, quem furtava, quem prejudicava os outros, agora trabalhe. Mas olha o que é maravilhoso. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com quem tem necessidade. Então ele diz, você que lesava os outros, você que era um mal para a sociedade, agora trabalhe para que você tenha, para poder socorrer o outro e ser uma mudança transformadora. Isso é santidade. Aí ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas nós não vamos ficar calados. E aí, pastor? Ele diz, mas só a que for boa para promover edificação. Você que é aluno do CETAD, você que é um cristão, não perca seu tempo falando desgraça. Já basta a mídia, a indústria midiática trazendo desgraça. Fale palavras que edificam, que constroem, que fazem crescer na fé. Aí ele diz assim, para que dê graça aos que a ouvem. Palavras que as pessoas saem de perto da gente leves, abençoadas, abençoados.
Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Porque nos dias de Paulo acreditava-se que as emoções estavam aqui, nas entranhas. E ele diz assim, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, que quer dizer paciência ao extremo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Porque a santificação é essa capacidade de suportar o outro. E esta capacidade de perdoar, eu digo sempre, se não houver perdão, nenhuma relação é duradoura, porque em toda relação um vai magoar o outro e o outro vai magoar um. E aí, como resolver isso? Somente através do perdão. Perdão é que nos faz caminhar, e quando um magoa o outro, a gente tira o perdão da gaveta e entrega o outro de presente. Aí ele diz assim, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, hoje nós vimos e nós vamos fazer uma recapitulação desta aula. Nós vimos que santificação vem da palavra hebraica kadash, isso significa separado e consagrado. É uma separação realizada por Deus. Nós vimos que vem a palavra santo, vem da palavra hebraica kadosh, que significa separado. Então, essencialmente, a palavra santo significa separado, não significa perfeito. Nós vimos que santificação e perfeição são duas coisas distintas. Nós vimos que a santificação é um caminho, a perfeição é o fim do caminho. Então aqui neste mundo nós estamos no caminho, sendo santificados, talhados, mudados, transformados por Deus através do Espírito Santo, que age através da sua palavra. E quando lá chegarmos no céu, chegaremos perfeitos, porque o Espírito Santo terá realizado a sua obra. Nós vimos que existem dois tipos de santificação. Uma que ocorre instantaneamente por ocasião da conversão, da regeneração e da justificação e da adoção, porque são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Na hora que nós nos convertemos, nós somos regenerados, ou o inverso, nós somos regenerados e nos convertemos, e somos adotados, e somos justificados, e somos separados por Deus, e recebemos o nome de santos. E Paulo escreve aos coríntios e diz aos santificados chamados para serem santos. E os coríntios tinham muitos problemas, eram imperfeitos. Então santo não é perfeito. Nós somos santos, mas não perfeitos. Mas isso não deve servir de desculpa para a gente continuar do mesmo jeito. Porque nós já vimos que a santificação ela também é progressiva. E em sendo progressiva, ela é uma transformação diária realizada em nós pelo Espírito Santo. Paulo diz em 2 Coríntios 3, 18, mas todos nós com o rosto descoberto somos transformados, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É um processo. Na mesma imagem, então Jesus é o modelo, é o paradigma, é o protótipo. E o Espírito Santo está nos transformando na mesma imagem. Nós somos os sujeitos
paciente, nós estamos sofrendo uma ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos sendo transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. E essa imagem só vai estar perfeita quando Jesus vier, e Paulo diz que vai apresentar a Jesus Cristo uma noiva sem mancha, nem ruga, nem mácula, mas irrepreensível. Então, quando lá chegarmos, estaremos não mais, a nossa santidade terá chegado ao fim e a nossa perfeição terá iniciado. Aqui somos santos, mas não perfeitos. E nós vemos que essa santificação, ela começa na conversão, na regeneração, na justificação. Nós somos separados por Deus. E agora Deus, por meio do seu Espírito, porque a Bíblia diz a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vão indo de força em força até cada um deles chegar em Sião. Então a Bíblia diz, somos transformados de glória em glória, vamos de força em força. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 mais e mais até ser dia perfeito. Então esse processo, Paulo compara a tirar roupas velhas e a vestir roupas novas, a despir-se do velho homem e vestir-se do novo. Então é um processo que começou e que o Espírito Santo está agindo todos os dias e que eu espero que atinja profundamente a sua vida. E hoje Deus nos convida para a santidade. E hoje Deus nos convida para a santificação. Deus escolheu a mim e a você, e Deus deseja que você que está aí me ouvindo, não sei onde, mas você sabe que é com você que Deus está falando, porque eu não te conheço. Mas o Deus que te conhece, que te vê aí agora, Ele também quer te escolher, quer pegar você como alguém pega um tronco lá da floresta que estava caído, que alguém poderia pegar para fazer uma fogueira e transformá-la em cinzas, e pegar e levar e transformar aquele tronco numa obra de arte. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, para que eu e você possamos ser salvos, sermos salvos. Jesus Cristo, Deus, Ele nos chama ao arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Um dia Pedro Bial disse o seguinte: ei pessoal, vocês aprontaram toda ontem à noite. E eles gritaram, verdade. E o Bial disse, são coisas que eu nunca vou esquecer. E ele disse, quer dizer que aí para vocês não há pecado. E aqueles que estavam na casa disseram, não há pecado. Não existe pecado. E ele concluiu de uma forma tremenda. Ele disse, mas onde não há pecado, também não há perdão. Porque o perdão precede a consciência de pecado. Se você não se acha pecador, se você não reconhece que é pecador, não há perdão. Mas se você reconhece que é pecador, já é o primeiro passo. E o segundo passo é crer que Jesus Cristo pode salvar quem não pode salvar-se a si mesmo. Hoje invoque o Senhor, peça a Ele, diga a Ele que você é pecador, pecadora.
Creia que Jesus Cristo morreu em seu lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Creia. Busca ele enquanto está perto, invoque-o enquanto se pode achar, amanhã pode ser muito tarde. Você que está me ouvindo aí na sua cama, você que está deitado aí, invoque-o hoje. Você que é um cristão, que tem vivido longe, que não compreendeu ainda a santidade, que ainda tem nome de cristão, mas todas as características do velho homem ainda estão, que nunca mudou, Deus te chama hoje para uma mudança. E a todos nós, que possamos dizer como Paulo, não julgo que haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabemos que não alcançamos a perfeição, sabemos que estamos longe, mas nós vamos continuar. Que Deus abençoe. Na terceira segunda nós teremos a nossa última aula de soteriologia. Deixa aí na página uma curtida, um comentário. Esta aula será posta para você poder rever no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Tudo minúsculo, você vai lá no meu canal, você vai assistir essa aula, santificação. E matricule-se no CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Venha estudar conosco, venha aprender conosco, com Deus, mediante a nossa instrumentalidade. Porque a Jesus seja glória pelos séculos dos séculos. Você que Deus está falando ao seu coração, arrependa-se. Porque o arrependimento é a descoberta da doença. E saber que Jesus morreu por você é a medicação que vai salvar você dessa doença. Não seja um tronco que vai se transformar em cinzas. Seja um tronco que o divino escultor vai transformar numa obra de arte. E que um dia nós vamos nos ver no céu. E você vai dizer, pastor Gilberto, o processo transformador do divino Deus escultor começou com uma palavra dele através do Senhor na minha vida, numa noite de segunda-feira, quando eu reconheci o meu pecado e criei que Jesus pagou o que eu não podia pagar, e que ele morreu no meu lugar, e que ele tomou a minha cruz e morreu nela. Aquela cruz era minha. E você, que é cristão, e você que hoje está sendo tocado, atingido diretamente pela graça de Deus, mude a vida. Dispa-se do velho homem e seja um novo homem. E você que tem caminhado nessa trajetória com Deus, vá em frente, não desista. Deus, eu já sirvo a Deus há uns 30 e tantos anos, eu tenho 56, comecei com 20, faz um monte de tempo. Mas nesses dias de pandemia e de quarentena, eu tenho me reinventado. E eu tenho feito daqui, desse pequeno quarto no meu apartamento, um púlpito não mais para uma igreja, não mais um lugar de aula, não mais para algumas pessoas, mas para o mundo.
E eu desejo que você seja um instrumento de Deus. E eu sugiro que use as redes sociais para levar o Evangelho. Descubra o poder das redes sociais. Então, nós temos um canal lá no YouTube, Gilberto Rebouças, lá tem um sininho. Quando você entra no canal, tem um sino. Se você clicar naquele sino, todas as vezes que eu postar qualquer coisa lá, avisa você. Deixa um like, aquela mãozinha lá, diga que gostou. E deixa um comentário. Não pode só ser amém, não. Diga assim, minha vida foi transformada, eu ouvi, abençoei, eu aprendi isso. Não diga só, eu conheci mais da Bíblia. Não, meu objetivo não é que você conheça a Bíblia, é que você conheça o Deus da Bíblia. O Yahvé Mikadiskim, ou Mikadishem, o Deus que santifica, o Deus que transforma. Por que, pastor Gilberto? Porque quando você faz isso, o YouTube vai colocando a gente, é como se tivesse uma fila, e quanto mais clique, quanto mais pessoas inscritas, mais na frente a gente fica. Então, quando a pessoa liga o celular, ela já vai vendo ali o canal do pastor Gilberto Rebouças, as mensagens ali. E quando você clica na página aqui da Comunidade Bíblica Online, lá no curtir, lá em cima tem curtir, compartilhar e seguir. Você, quando deixa um comentário, você estará recebendo as postagens, porque essa comunidade é como se fosse uma igreja virtual. Na terça-feira tem doutrina, terça-feira às 20 horas tem doutrina, se quiser seguir. Na quinta-feira tem oração. No domingo, 10 horas, tem a escola bíblica, nós estamos estudando a doutrina do pecado. E à noite, às 8h40, tem a pregação. E você fazendo assim, você vai estar dando visibilidade à página e outras pessoas estarão aprendendo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus seja com a tua vida, que Deus supra as tuas necessidades, que Deus abençoe. Então, saiba de uma coisa, o CETAD não parou um dia sequer. Tem no meu canal no YouTube a aula para a turma de pastores. Tem todas as aulas lá onde você pode ouvir de novo, ouvir quantas vezes você quiser. E agora você está tendo esse contato ao vivo que vai ser colocado lá para que você possa ouvir. Então que Deus abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Me despeço, Reverendo Gilberto Rebouças.